Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de passar pelo fechamento da Ásia. Vamos falar da abertura dos mercados também, como é que está essa trajetória aí. Mas a gente vai falar também de levantamento sistemático da produção agrícola. Então vamos ver como é que está a mudança entre safras, como é que estão as áreas plantadas aqui no Brasil e a distribuição dessas áreas. E a gente também vai dar uma passadinha ali por uma notícia até um pouco triste aí, que fala que os brasileiros sofrem mais de 4 mil golpes por hora aqui no Brasil. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia, nossos telespectadores. Dia de falar de comércio, da safra. Comércio caindo no geral, mas com algumas boas notícias. A gente vai destrinchar essa pesquisa mensal do comércio aí, explicar esse movimento aí que o brasileiro está fazendo. Parece que o brasileiro está gastando em itens de maior valor aí e ajuda a explicar aí o comportamento aí que a gente teve no geral. Vamos falar do levantamento agrícola, né? Para variar, a gente está produzindo quase nada aí de produto para consumo interno, a gente só produz milho, soja e trigo para vender para fora, né? Vamos falar dessa notícia realmente daí das bets, né? Tristes aí que a gente vai passar para todo mundo. Mas a gente já vamos passar agora para a agenda do dia, né, Débora? Tem muita coisa que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje, então vamos já passar aí para tudo isso, né, Débora? Mais um dia de agenda repleta aí de balanços corporativos, resultados corporativos. Então hoje, antes da abertura, a gente já teve uma série aí de resultados sendo divulgados. Então a gente tem o UBS, BTG Pactual e Gol já divulgando o seu resultado, os seus balanços. E aqui a gente tem, né, balanço BTG, o último dos bancos aí sendo esperados. Então a gente fecha agora esse balanço do setor financeiro que veio com resultados bons nesse segundo trimestre. Isso tem atraído inclusive bastante recurso aqui, um fluxo de recurso estrangeiro para a nossa bolsa. Então depois que a gente tiver todos eles consolidados, a gente vai trazer aquela estatística para vocês. Hoje saiu também no Reino Unido o CPI, então índice de preços ao consumidor e núcleo do índice de preços ao consumidor de julho, e produção industrial e PIB do segundo trimestre, segundo a leitura da zona do euro. 9 horas, como o André já adiantou, a gente tem varejo restrito e ampliado, então vamos ver como ficou o comércio nesse mês de junho. Ontem saíram os serviços, eles acabaram ficando aí bastante acima do esperado, então a gente estava com uma ansiedade do mercado pelos dados do comércio. Agora, às 9h30 da manhã, também já saiu o índice de preços ao consumidor, o CPI e o núcleo, também dado muito aguardado para hoje, então a gente tem uma centralidade nos balanços. Mas a gente também tinha essa expectativa aqui no Brasil pelos dados do varejo e nos Estados Unidos pela inflação ao consumidor. A gente vai falar um pouquinho disso na abertura, porque a inflação ao consumidor ela mexeu aí com a abertura do mercado. E agora, às 11 horas, o nosso programa comemora um ano, né? Então, completa um ano de existência. Continuamos existindo e resistindo nesse terreno hostil que é normalmente o mercado financeiro e investimentos, principalmente aí com viés progressista. Então a gente tem aí essa acho que até nós somos pioneiros nisso, de ter um programa de mercado e de investimentos nesse terreno, e completamos um ano. Então quero ver uma chuva de palminhas, bastantes parabéns aí pra gente no chat. Se vocês fizerem barulho, quem sabe a gente não comemora junto no fim do programa. Às 11h30 saem estoques de petróleo da semana até dia 9 de agosto. Fluxo cambial semanal 14h30, que é o dado que sai toda semana. E aí a gente tem inflação do consumidor, CPI da Argentina, PIB do segundo trimestre no Japão e na China aquela série de indicadores que são ali divulgados juntos. Então a gente tem produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos. Isso 11 horas da noite, então vai repercutir amanhã lá na abertura asiática, e esses dados já estão fazendo barulho por lá agora no fechamento. E a gente já traz para vocês como é que foi esse desdobramento hoje. E temos aí os dados que saem depois do fechamento. Então, quem que está aí trazendo balanço depois que a Bolsa fechar? BRF, Cosan, Equatorial, IRB, Marfrig, Oi, Pets, Rumo e SLC Agrícola. Então, como falei, hoje é um dia bem voltado para balanços aqui no Brasil, com o varejo divulgando seus dados, e fora, no exterior, o CPI dos Estados Unidos, inflação ao consumidor, é o dado mais aguardado, ou era o dado mais aguardado, porque ele já saiu.
Bem, Débora, a gente está vendo então que basicamente esse dado aí do CPI tá gerando barulho. As bolsas asiáticas, inclusive, tiveram problemas. Até a notícia aqui no nosso site que a gente sempre sugere para vocês lerem aí, falando aí de abertura dos mercados, como já fechou a Ásia, o que pode acontecer no dia. E é o dado do dia, né? A Ásia até fechou assim, vamos dizer, o famoso misto, né? Sem saber para onde ir, com aquela cautela de sempre, por causa dessa espera aí que, de novo, o dia da marmota, vai cair ou não a taxa de juros e quanto vai cair, né? Exatamente. Essa é a maior dúvida que se tem nos mercados hoje. Já é dado que a taxa de juros caia em setembro nos Estados Unidos. Agora, a grande discussão é a magnitude dessa queda. Se vai ser meio ponto percentual ou se vai ser 0,25 ponto percentual. Agora, nós temos essa segunda incerteza e isso está fazendo realmente com que os mercados ajam com mais cautela, embora a gente tenha uma retomada do apetite pelo risco, porque está sendo reforçada aí a probabilidade de que o corte seja até maior do que o esperado antes. Seja no ritmo, caindo meio ponto percentual agora ou em próximas reuniões, ou no final do ano, na magnitude do corte. Então, a gente tem aí esses dois pontos ainda bastante na centralidade e os dados da inflação dos Estados Unidos que já saíram iam dar esse reforço ou não. Então, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas a Ásia operou muito hoje em resposta ao PPI, que é o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, que saiu ontem. Então, a gente já tem ali um vento mais positivo vindo de Nova York, porque ele ficou até abaixo do esperado, mostrou desaceleração e reforçou essa probabilidade de corte de meio ponto percentual, que ainda é algo que está sendo ventilado, não é nada que está dado ainda, não é nada que tenha sido falado entre os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, mas começa a aumentar essa probabilidade. E o PPI reforçou exatamente isso. E junto a isso, a gente tem aí a mudança, a expectativa pelo CPI. Então, quando a Ásia fechou, a gente ainda não tinha o dado dos Estados Unidos divulgado. Então, a gente vê a Ásia fechando nessa expectativa. E na expectativa também dos dados da China, porque, como eu falei, hoje a gente tem, além da leitura do PIB do segundo trimestre do Japão, a gente tem aquela série de dados que saem juntos na China. E esses dados também trouxeram um pouco de incerteza, né? A economia chinesa ela também está bastante em foco, sempre está bastante em foco, mas agora com bastante incerteza em relação a ritmo, se ela vai conseguir manter o ritmo. E hoje saem dados importantes na noite em relação à economia chinesa. Então, vou colocar aqui para vocês na tela o Xangai Composto, que entre as bolsas que não seguiram uma direção única, o Xangai Composto foi uma das que foram aí para o terreno negativo. O Xangai Composto hoje caiu 0,60%, foi realmente uma das bolsas que caiu hoje, né? Entre as bolsas que caíram, o Xangai Composto acompanhou esse movimento, mas esse movimento não foi único. Justamente pelo que eu falei, a gente tem o índice de preços ao produtor trazendo bons ventos de Nova York e expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, o que impulsionou as bolsas asiáticas de uma forma geral, as que foram para cima foram nessa toada, e as que caíram ainda sob a ansiedade aí dos dados da China e da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Então, um dia sem direção única e Xangai Composto caindo 0,60% sob toda essa ansiedade. Vamos agora para o Brasilzão, né, Débora? Que daí saiu a pesquisa mensal do comércio, bem importante aí, para a gente ver como que está o comércio varejista. Você teve uma queda de 1% em relação ao mês anterior. É a primeira queda mensal, para vocês verem como o comércio está indo bem. É a primeira queda mensal registrada nesse ano de 2024. Então, o comércio, mesmo com essa queda aí que apresentou, ela é uma queda em relação ao mês passado, mas você teve que no setor de supermercados e hipermercados que teve a maior queda e que acabou puxando, né? Outros serviços também, outros produtos de consumo pessoal também acabou caindo, e tecidos e vestuários, que é o grande calcanhar de Aquiles esse ano, tanto da indústria quanto do comércio. A gente está tendo um comércio muito baixo aí de tecidos e vestuários aí, muito efeito da concorrência aí desses grandes sites aí chineses aí na hora da gente fazer, na hora de o brasileiro decidir comprar. A gente montou aqui um gráfico, inclusive, para vocês verem como que se deu aí o comércio esse mês. A gente viu aí que você teve uma queda de 1% aí no geral. As quedas estão concentradas aqui, basicamente, nos hipermercados e supermercados, ou seja, o brasileiro foi menos no supermercado e o hipermercado comprou 2,1% a menos. Nos tecidos e vestuários, você também teve uma queda de 0,9% a menos. Só que nos demais,
a gente teve aí bastante alta. A gente comprou mais combustível esse mês, 0,6. E esses aqui que a gente coloca aqui para baixo é muito interessante porque eles são itens de maior valor agregado, são itens mais caros. Móveis eletrodomésticos não são itens geralmente que você compra à vista, por exemplo, você tem que parcelar. Equipamentos de escritório, a gente não está falando só de caneta, de papel e tudo mais, a gente está falando aí de laptops, computadores, impressoras. A gente vê automóveis subiu quase 4% aí a venda em comparação com o mês anterior, então uma venda de 4% a mais, e material de construção 4,8% a mais. Então o que provavelmente aconteceu? O brasileiro, que já gastou bem no setor de serviço, ele decidiu se dar um bom lazer e conseguiu comprar alguma coisa, só que uma coisa de maior valor. Então ele acabou economizando em roupa, acabou economizando no supermercado esse mês, mas ele comprou uma geladeira, comprou um sofá novo, ele comprou um laptop, ele comprou um carro. Então a gente vê que mesmo com essa queda geral, a qualidade do comércio, a qualidade do que foi apresentado no comércio é bem alta, Débora. Exatamente. E o mês de junho, né, até poderia aí ter alguns outros setores puxando, porque a gente tem, né, Dia dos Namorados, por exemplo, né? Será que mozão deu um laptop de presente? Não teve muito vestido não aí. Não teve muito vestuário, né? Um que não entra aqui, que é de perfumaria, a perfumaria subiu, então teve... Perfume no mozão, né? Perfume pro mozão, aí foi o presente aí escolhido aí no dia 12 de junho, Débora. E agora a gente vai falar de outra notícia aí que saiu essa semana também, levantamento do IBGE, que é o levantamento sistemático da produção agrícola, onde a gente vê ali a variação entre safras, né, se a gente tem uma safra esperada maior ou menor nesse ano de 2024 em relação à safra do ano passado. Então a gente sempre chama de 2022, 23 e 23 e 24, que é a nomenclatura, mas a gente está falando aí da safra de 2024 e a gente normalmente olha a variação entre safras ali, entre anos, e quais itens devem aumentar, né, na sua projeção para esse ano, então em relação à produção do ano passado. Então vamos ver aí como é que ficou, né, essa mudança aí de safra prevista, porque as nossas safras, né, quem poderia imaginar, estão sofrendo bastante com as questões climáticas, é o que a gente sempre brinca, né? Quem poderia imaginar que desmatar para plantar, por exemplo, soja ou ter toda essa agressividade no agro ia prejudicar o próprio agro em algum momento. Então vamos ver como é que está aí essa previsão das safras para esse ano. Então aqui na verdade a gente tem a área plantada primeiro. A área plantada, como é que está distribuída o plantio, como está distribuído o plantio entre as culturas aí do nosso país, né, nas áreas, nos produtos plantados, na safra de 2024. E aí a gente vê, né, o feijão e o arroz, que vocês estão vendo aqui, eu até estou praticamente na frente agora sim, 2,94% de toda a área plantada no Brasil é destinada para o feijão e 1,70% para o arroz. É uma parcela muito pequena que é voltada aqui para o nosso, vamos pensar, arroz, feijão, algo que é consumido aqui dentro, algo de consumo mesmo dos brasileiros. Quando a gente pega a maior parte, a gente está falando praticamente de 75% da área plantada, a gente tem essa área plantada voltada para exportação. A gente está falando de milho, a gente está falando de soja e a gente está falando aqui de trigo. 22,88% de toda a área plantada vai para o milho, 48,81% vai para a soja, então quase 50% de toda a área plantada na safra de 2024 vai para a soja. E o trigo, que até já passa o arroz e o feijão, uma cultura um pouco mais nova, inclusive nessa expansão que a gente viu nos últimos anos, com 3,20% da área plantada. A gente ainda tem o café arábica com 1,64%, a cana-de-açúcar com 9,62% e outras culturas ali que juntas correspondem a 9,21% da área plantada. Então a gente continua vendo, né, essa matriz aí, de plantio sendo voltada para produtos de exportação, né, e pouco voltada aqui para o nosso consumo interno, que seria mais arroz, feijão e outros, até mesmo o trigo, né, é algo mais voltado aí para a exportação e por isso que ele cresceu tanto em tão pouco tempo, para até tomar ali um espaço que estava vago para o trigo. Então, a gente vê aí praticamente 75% da nossa área plantada na safra de 2024
sendo voltado para exportação. Basicamente o que a gente faz aqui então, 75% a gente usa aí para exportar. Daí, cana-de-açúcar, a gente não faz açúcar com ela, tá, gente? É pouquíssimo açúcar. Se o açúcar está caro, ele exporta esse açúcar. Se o açúcar está barato, ele só faz um pouco para o mercado interno. Então, pode colocar aí mais 9% aí para colocar em combustível de automóvel. Ou seja, a gente gasta aqui 85% da nossa área plantada para exportar bens para os outros países e para colocar etanol no nosso carro. Então vai sobrar o quê? 9% aí que tem mandioca, que tem frutas, que você tem outras leguminosas, batata e tudo mais. E uns 3, 4,5%, quase 5% aí para plantar arroz e feijão. Então, gente, o agro está aqui, ó, esses 9%, esses 74%, até o café arábica pode jogar também, que esse café arábica a gente vai pegar aqueles café verde do Paraná, a gente não vai tomar café bom aqui, o que é bom a gente exporta, né? Então, o que a gente vê é que basicamente quase não tem área plantada para consumo interno aqui no Brasil. E isso aí é um absurdo. A gente quer que a exportação realmente faz bem para a economia e tal, mas a gente não tem nenhum compromisso com segurança alimentar. É muito pouco que a gente destina aí da nossa área plantada aí para a gente alimentar o brasileiro, né? Então é mais aquela fake news aí que todo mundo adora fazer, né? Que o agro é pop, que o agro alimenta o brasileiro. Não é o agro pequeno produtor, é o MST, esses aí são quem alimenta o brasileiro. O agro serve para vender para fora. Normalmente aqui, né, quando a gente lê soja de milho, a gente está falando de ração de suínos, principalmente na China, né? Então, esse é o agro do nosso país, esse é o retrato. E agora a gente vai ver como é que variou mesmo as safras entre anos, né? Na verdade não variou ainda, mas é a expectativa de safra. Aqui, produção de grãos. Então, na safra 2022 e 2023, a gente tinha 319 milhões de toneladas, aí, então a gente tem essa medida. E agora 298 milhões. E a queda de 6,63% entre uma safra e outra. E muito disso, como falei, está sendo consequência de toda a produtividade que vem sendo afetada justamente pelas questões climáticas, que muito vem também da agressividade desse agronegócio. E aí a gente tem por itens, né, para ver como é que está essa variação dos produtos entre safras. O arroz, ele teve um aumento, né, tem uma projeção de aumento nessa safra de 2024 em relação à safra de 2023 de 1,9%. O feijão de primeira safra, 0,3% de queda. O de segunda safra tem uma projeção de crescer aí 17%. E o de terceira safra, um aumento menorzinho aí de 1,2%. O milho, ele teve uma queda de 15,7% na projeção da safra desse ano no mês de julho. O milho de segunda safra, 8,9% e a soja, 4,3%. Lembrando que a gente teve até uma expansão, né, de alguns itens aí no ano passado e esse ano a safra está sendo menor também pelas questões climáticas. E o trigo tem uma projeção de subir 22,7% aí na safra de 2024 em relação ao ano passado. Então a gente vê também o feijão de segunda safra aqui aparecendo com um pouco mais de notoriedade, mas a gente viu que a área plantada dele é pequenininha, então por mais que ele tenha uma expansão, ele ainda vai ficar ali naquela área menor, não é que ele vai ter uma expansão de área, ele não está tomando o lugar da soja, por exemplo, muito pelo contrário, normalmente é o trigo, algo voltado para a exportação que toma justamente essa área plantada aí de produtos voltados aqui para o nosso consumo interno. O importante é a gente lembrar uma coisa, que está se expandindo a produção de arroz, está se expandindo a produção de feijão. Até tem um pequeno aumento na área plantada, mas sabe por que está tendo esse aumento? Porque era esperado que o preço desses alimentos subisse esse ano. Daí eles foram lá, pegaram uma pequena parcela aí das plantações dele e plantaram mais arroz e mais feijão, porque eles esperavam aumento do preço. Então, também não foi de boa vontade aí que eles fizeram isso, foi justamente porque eles viram uma chance de lucrar mais. E a gente vê que nos demais aqui, que são aqueles itens clássicos de exportação, a queda até que está sendo um pouco amenizada, porque já estava sendo esperada até uma queda de mais de 7% aí na soja, por exemplo, em alguns períodos desse ano. E o milho também estava com uma queda esperada maior aí. Então, até que os prejuízos não vão ser tão grandes, né? Eu vi que até que teve um aumento na estimativa aí geral de um mês para o outro, mas aqui é justamente consequência aí climática
Rio Grande do Sul planta muita soja, você tem aí que no Cerrado brasileiro planta soja e milho, cada vez mais área sendo destinada para soja, então não se engane porque eles não estão vendo isso como um alerta, eles vão plantar mais soja no que vem, estava em 45, vai para quase 49 agora de destinação de área para soja, então esse é o retrato aí que a gente tem, Débora. Retrato do nosso agro aí, que a gente traz todo mês. Vamos para a abertura de mercado, então, Débora, não vai dar tempo da gente falar da notícia dos golpes, né? Porque a gente já tem aqui 20 minutos de programa aí, mas vamos lá falar então dessa abertura de mercado aí. Ó o Brasil aí, o Brasil está subindo e o resto está caindo. Por que está acontecendo isso, Débora? Vamos lá, né? A gente tem hoje, pelo menos na manhã, o 7º dia de alta consecutiva aqui do nosso Ibovespa. E o dólar continua em queda, né? Aliás, um monte de gente foi lá comentar no meu vídeo do dólar, porque ficou um recorte bem pequenininho, né? Eu fiquei um tempão falando do dólar, aí o recorte foi pequenininho, não deu tempo de explicar tudo. Então, eu até convidei as pessoas a assistir aqui o programa. Mas a gente vê o dólar caindo aqui mais um dia e a nossa bolsa subindo mais uma vez. E o que está trazendo, né, esse movimento positivo, inclusive hoje descolada de Nova York? Hoje não dá nem para falar que a gente está acompanhando o movimento do exterior. A nossa bolsa, lá no fim do ano, ela subiu para patamares recordes, ela atingiu níveis históricos ali no fim do ano passado, sob a expectativa de que a gente ia ter corte de juros nos Estados Unidos a partir de março. Essa expectativa ela foi frustrada, inclusive o adiamento foi acontecendo mês a mês. Primeiro era março, depois junho, julho e depois que foi para setembro. Então, a gente teve em maio também, né? Então a gente teve esse adiamento do corte de juros dos Estados Unidos por várias vezes consecutivas. E logo lá no começo do ano, essas expectativas já começaram a ser frustradas quando os dados de atividade econômica e de mercado de trabalho dos Estados Unidos começaram a mostrar que ainda não era a hora, na verdade o Fed começou a ler esses dados, que ainda não era a hora de cortar juros e postergaram esse corte de juros. Então, de março para maio, depois de maio foi bem rapidamente para junho e a probabilidade maior foi para julho e muito também rapidamente foi para setembro e se consolidou em setembro. Então, aquela expectativa que os Estados Unidos iam cortar juros no começo desse ano, no ano passado, foram completamente decepcionadas. E a nossa bolsa tinha subido para esses patamares históricos, aí justamente... Eu estou rindo, mas não é spoiler, eu não vou dar spoiler. Então, a gente tem aí a nossa bolsa subindo aí ao longo do fim do ano com essa expectativa. A expectativa é frustrada. O que aconteceu com a nossa bolsa? Ela sofreu uma correção muito forte, muito dura. E aí, a gente teve a nossa bolsa afundando ali no primeiro semestre, muita gente falou um monte de coisa sobre essa queda da bolsa, mas na verdade era um movimento de correção de uma alta que aconteceu com pauta em algo que não concretizou, que foi o corte de juros dos Estados Unidos. Agora a gente volta a ter esse corte de juros no horizonte e junto a isso alguns balanços, principalmente do setor financeiro, que favoreceram aí uma entrada de recurso aqui no país. Então a gente tem essa volta do apetite pelo risco e o Brasil ele é um alvo para esse apetite pelo risco, o recurso entra aqui. Inclusive, na alta do ano passado, a gente teve uma grande entrada de recursos. Então, a gente vê isso também acontecendo na Bolsa agora, que tem essa volta de expectativa que os juros vão ser, de fato, cortados nos Estados Unidos. Entrou recurso aqui, o que acontece com o dólar? Ele cai. E aí, a gente tem um outro agravante aí para o dólar cair. As treasuries também estão sofrendo correção com essa expectativa até de cortes mais acelerados nos Estados Unidos. Lembrando que lá no começo do ano, a expectativa é que no fim do ano a gente tivesse um corte de 1,75, né, 1,75 pontos percentuais aí na taxa de juros. Depois isso caiu para 0,75 e agora se tem uma expectativa que sim, esse corte talvez seja maior do que 0,75 no fim do ano, até podendo ter um corte de 0,5%. E as treasuries que subiram com toda essa frustração de cortes também não acontecendo, elas também voltaram para um patamar mais ali normalizado. Então, elas estão caindo dia após dia. Isso também enfraquece o dólar. Tanto que hoje o dólar cai frente ao real, mas cai frente aos pares, né? Ultimamente a gente viu o dólar caindo só frente ao real e se valorizando frente aos pares. Hoje a gente tem esse movimento um pouco mais homogêneo e o nosso real continua se valorizando. Por quê? Ele também se desvalorizou muito. Tanto nesse primeiro semestre com a frustração desse corte de juros nos Estados Unidos, como também por pressões que eu expliquei ontem no nosso próprio mercado financeiro. Então, a gente tem uma correção desse movimento.
E os nossos ativos brasileiros estão mais baratos, porque eles caíram muito, estão muito descontados e, junto a isso, ainda tiveram bons resultados corporativos, então vai atrair realmente mais recursos. Então, a gente tem esse setor financeiro, inclusive, encabeçando esse movimento e depois a gente traz para vocês aí como é que ficou esse fechamento dos resultados dos bancos aqui no Brasil. Débora, quem viu aí o documentário ontem deve ter gostado bastante aí. E a gente está ainda fazendo aí as promoções que a gente colocou ontem do documentário, porque a gente sabe, né? Vocês queriam replay? Não vai ter replay essa vez, a gente avisou. Mas você quer ver o documentário ainda? É só se inscrever aí no ICL, fazer o plano solidário anual, R$ 62,00 por mês aí, ó, tem o QR Code aqui para vocês vão ganhar um monte de presente aí para quem quiser ver o documentário e se inscrever ainda hoje. Vai ganhar, ó, por exemplo, esse livro aí do Frei Beto aí, Fidel e a Religião aqui, ó, maravilhoso esse livro aqui. Cadê a câmera? Tá aqui a câmera aqui. Esse boné que eu estou usando e vai virar figurinha aqui da firma aí daqui a pouco. Também vai ganhar essa obra aqui, ó, que bonita aqui, ó, beleza? Onde? Aqui, ó, vai para a Copa Eduardo com o nosso pôster aqui e já vai ter também aí, vocês pegam o livro do Frei Beto e já se aquece aí para o próximo domingo, porque a gente vai ter também o documentário do Frei Beto, a gente vai lançar o documentário do Frei Beto esse domingo aí, com conversa com o diretor logo após, também aí com o Chico Pinheiro conversando, conduzindo essa conversa aí. Então, gente, se inscreve aí no ICL, daí você vai ter direito, aí você vai ver esse documentário e muito mais coisa. Você vai ver a aula minha, vai ver a aula do Eduardo, vai ter um monte de conteúdo especial para vocês. Vale muito a pena, tá certo, gente? E agora, antes de chamar o rolê, a gente entra em clima de rolê, porque a gente vai comemorar aqui um ano do nosso programa. A gente falou que ia fazer uma comemoração aqui, se vocês se engajassem aí no chat. Como vocês se engajaram, a gente vai comemorar junto com vocês. Cadê o estagiário? E ele vem com a camisa do Corinthians hoje, né? Maravilhoso. Ó, aqui. Esse aqui é o nosso estagiário, Diego, aqui, que tá vendo aqui pela primeira vez. Não apaga isso, não é verdade. Essa tem que esperar. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou descer. Olha, gente, vocês vão ver que eu sou baixinha hoje, hein? Vamos lá, um ano aí hoje aí. Gente, parabéns. Pra gente aqui. E pra vocês por acompanharem a gente. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência e a gente volta amanhã com mais Mercado e Investimentos, aí completando um ano de nascimento aí do nosso programa. Até amanhã, Beijão, gente. Até mais. Tchau. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.